Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 em diante. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Amém. Podeis tomar assento. Algo que eu tenho sempre ministrado é que a Bíblia é um livro de princípios, não é um livro de história. A Bíblia é um livro de princípios, e nós devemos buscar os princípios de Deus para a nossa vida. Essa passagem fala de Jacó, que tinha enganado o seu irmão, tinha roubado o seu irmão, e ele estava numa viagem, ele estava indo para a casa dos seus parentes, e ele estava nesse momento no deserto. Era a primeira vez que Jacó estava longe de casa, e ele estava no deserto. E sempre que a palavra de Deus nos traz a palavra deserto, nos faz entender lugar de difícil viver, lugar de bestas feras, lugar de lutas, lugar que possamos vencer o nosso próprio eu. E ele estava no deserto, e o deserto representa um território demoníaco. Sempre quando nós encontramos na palavra de Deus a palavra deserto, ela está sobre uma influência demoníaca. É algo que nós devemos vencer. Quando o povo saiu do Egito, teve que atravessar o deserto, vencer o inimigo. Quando Jesus foi tentado, foi levado ao deserto para vencer o inimigo. Quando Jacó saiu da casa dos seus pais, ele caminhou para o deserto para vencer o seu próprio eu, vencer ali os desafios da sua vida, porque até então ele era protegido pela sua mãe, protegido pela sua família. Mas chega um momento agora onde Deus vai ter um encontro com Jacó. Diga: Deus, Ele quer ter um encontro com todos os homens. E Jacó, aos nossos olhos, ele era enganador, ele era mentiroso, ele roubou. E quando nós olhamos esse tipo de homens, nós, dentro do nosso conceito, nós achamos que jamais Deus vai ter um encontro com um tipo de homem desse. Quando nós fazemos a nossa análise e olhamos para algumas pessoas, nós podemos até pensar: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem salvação. Esse tipo de gente, jamais Deus vai olhar para ele. E essa não é a realidade. Porque Deus, Ele quer restaurar vidas.
Ele quer restaurar famílias. A visão de Deus para nós é nos restaurar, é mudar a nossa situação. E Jacó, ele vai para o deserto, ele pega uma pedra em determinado lugar e ele vai dormir, usar aquela pedra como um travesseiro. E ali ele começa a ter um sonho. E nesse sonho ele vê que há uma escada que saía da terra e chegava até os céus. E dessa escada subia anjos e desciam anjos. Subia e descia. E ali ele começa então a se perguntar o porquê daquilo. E ele ficou atemorizado com aquilo que estava acontecendo. E ele começa a entender que aquele lugar não é um lugar qualquer. Algo que nós devemos entender, que Deus não vem a um lugar qualquer. Diga: Deus não vem a um lugar qualquer. Deus está em todos os lugares, mas Deus, para ter um encontro com o homem, Ele não vem em qualquer lugar. Ele vem num lugar onde representa a sua glória. E Jacó, ele começa a ter uma visão daquele lugar, e ele diz: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. O lugar onde Deus quer ter um encontro com você é na casa dele. E se nós formos religiosos, nós vamos achar que este lugar de 4 paredes é a casa de Deus. Deus não habita entre paredes. O único homem que Deus disse: olha, pode construir um templo que eu vou me agradar, foi para Salomão. Quando Salomão disse: olha, meu pai, ele tinha o desejo de construir um templo para Deus. E Deus disse a Salomão: pode construir, porque a minha glória estará nesse lugar. E quando Salomão inaugurou o templo a Deus, diz que a presença de Deus foi tão grande que os sacerdotes não conseguiam se manter em pé. Tamanha a glória, a presença de Deus. Então Jacó, ele começa a observar que aquele não era um lugar qualquer, que aquele lugar era um lugar extraordinário. E ele diz: olha, este lugar é a casa de Deus. Agora, não havia ali nenhum púlpito, não havia ali nenhum grupo de louvor, não havia ali um povo. Então veja que às vezes o nosso conceito de casa de Deus está errado. O nosso conceito de casa de Deus, às vezes nós queremos pegar Deus e colocar num quadrado. Olha, Deus, o Senhor atua aqui dentro, esse aqui é o seu lugar. E quando Jesus, ele foi para a cruz do Calvário, ele rasgou o véu do templo, porque só o sacerdote tinha acesso ao lugar de adoração a Deus, de falar com Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a primeira coisa que aconteceu foi exatamente essa: a cortina, o véu, se rasgou de cima a baixo, e não houve mais impedimento para o homem se achegar a Deus. Diga: todo impedimento que havia para o homem se achegar a Deus foi rasgado na cruz do Calvário. A religião, a religiosidade, ela tenta nos impedir de chegarmos a Deus. Há muitas pessoas hoje que estão tão oprimidas pela religião que não conseguem chegar a Deus. É tantos dogmas, é tantas doutrinas, é tantas coisas que você não consegue se aproximar de Deus. É tantas regras que as religiões colocam sobre a nossa vida, sobre a nossa visão, que nós não conseguimos chegar a Deus. Jamais dentro do nosso conceito, um homem como Jacó, ele teria acesso a Deus, ou Deus se importaria com Jacó. E essa é uma das artimanhas que o inimigo usa até hoje. Olha, você não tem condições de sentir Deus no seu coração. Você é uma pessoa pecadora. Você é muito pequeno, ou você fez isso, ou você fez aquilo. E aqui nesse lugar, ele tem uma visão, um sonho, e ele começa a perceber que havia uma escada que subia até os céus.
E nessa escada os anjos subiam e os anjos desciam. Muitas vezes nós achamos que do céu vai descer algo, mas quem libera os céus é a terra. Diga, quem libera os céus é a terra. Nós abrimos a porta do céu. E não é uma porta para nós entrarmos. Nós abrimos a porta para que as bênçãos dos céus venham sobre nós. Quando Deus fala em Malaquias, ele diz: fazei prova de mim, para que eu possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês. Quando é que nós conseguimos captar as bênçãos de Deus? Quando nós fazemos prova dele. Quando nós podemos provar a Deus. Será que Deus é tudo isso que a Bíblia diz que Ele é? Ou Deus é muitas vezes o que os religiosos dizem que Ele é? Então Deus não nos diz para procurarmos os religiosos, mas nos diz para fazermos prova dEle. Você pode fazer prova de Deus, ter uma experiência com Deus. E foi isso que Jacó estava vivendo. Praticamente 600 quilômetros longe da casa, longe da família. Um moço que era super protegido pela sua mãe. Ele chega agora num momento, num lugar deserto. E ali esse lugar deserto, falta de pão, falta de água, falta de carinho, falta de amizade. Ele está ali sozinho. E Deus aparece a ele num sonho. E ele entende que aquele lugar é o lugar da casa de Deus. Aquele lugar é o lugar da casa de Deus. Naquele momento que ele estava vivendo. Então Deus começa a falar com ele. E eis que o Senhor estava em cima dela, em cima da escada. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. Diga, casa de Deus. Igreja. Deus vem revelar ali na igreja quem era Jacó. Deus hoje está aqui na igreja. E não olha essas quatro paredes. Deus está aqui na igreja para revelar quem você é. Quem é você? Você é o que o inimigo anda ministrando aos seus ouvidos? Um derrotado, um fracassado, um triste, um angustiado, uma pessoa que não vai dar em nada, alguém que as pessoas olham para você e balançam a cabeça? Então Deus vem ali dizendo: olha, você, neto de Abraão, filho de Isaque, e esta terra em que você está deitado, eu darei a ti por semente. Diga à pessoa que está do teu lado: Deus tem promessas para a sua vida. Então igreja não é o povo, mas é o que o povo produz. Diga, igreja não é povo, mas é o que o povo produz. Quando você passa a produzir aquilo que Deus quer, você é a igreja de Deus. A igreja não é um amontoado de gente. Ainda que tenha 300 mil pessoas no lugar, não é igreja. A igreja é aquilo que produz o que Deus quer que ele produza. Hoje há uma grande disputa para saber que igreja, né? Às vezes nós achamos porque tem uma multidão é a igreja. Não, a palavra de Deus diz o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então se tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, ali é a igreja. A igreja não é multidão, mas é o que a igreja está produzindo, é o que o povo está produzindo. Igreja e religião são opostas. Igreja é uma coisa e religião é outra coisa. Ah, mas não foi assim que eu aprendi. Eu também não aprendi desse jeito, né? Mas igreja e religião não tem nada a ver. Deus não veio trazer uma religiosidade. Deus veio formar a sua igreja. E a sua igreja é formada em nós. Diga, o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então onde Deus habita? Em mim. Deus habita em mim. Não habita em 4 paredes. Por mais bonita que possa ser, por mais ouro que possa ter uma igreja, um templo,
Não é ali que Deus habita. Deus habita em você, em mim. A escada estava na terra. Tudo começa na terra. Tudo começa pelo natural. Não começa pelo espiritual. Começa pelo natural. O primeiro homem, Adão, era natural. O segundo homem, Jesus Cristo, espiritual. Por causa do natural, vem o espiritual. Então é isso que nós temos que buscar. Por que nós estamos aqui esta noite? Aqui é o natural. Nós nos reunimos aqui entre quatro paredes. Isso aqui é o natural. Mas para, na realidade, vir o espiritual. Quando o povo de Deus se reúne para louvar a Deus, o espiritual, ele entra neste ambiente, e este ambiente se torna um ambiente propício para o milagre de Deus. Porque os santos estão aqui, porque aqueles que creem na palavra de Deus estão louvando a Deus nesse lugar. Então o ambiente é propício para o milagre. Quantos vieram buscar o milagre? O ambiente é propício para o milagre. Aqui está reunido os santos do Senhor. Aqui está reunido os homens de fé. Aqui estão reunidos aqueles que oram. Aqui estão reunidos os justos. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. A igreja é o lugar onde você vem compreender qual é o seu destino profético. Quando Deus teve um encontro com Jacó, e ele diz: aqui é a casa de Deus. Ali ele teve um encontro com o profético, porque ali Deus revela a ele dizendo: olha, você não é um fugitivo, você não é um ladrão, não, você está errado, você vai se consertar, mas o meu olhar para você é que da tua semente a terra será cheia. Eu abençoarei a tua semente. Deus estava dizendo para ele: você é a bênção. Diga a pessoa que está do seu lado: você é a bênção. Você veio buscar a bênção, você é a bênção. Você percebe como nós temos um conceito errado das coisas? Nós viemos a esse lugar buscar a bênção, e Deus olha para você e diz: você é a bênção. Através da sua semente, todas as famílias serão benditas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E a tua semente será como o pó da terra. Então a igreja é o lugar que nós nos dirigimos para entender o profético. É na igreja que nós entendemos quem nós somos. Porque enquanto nós não nos reunimos num lugar como esse, a palavra profética não entra no nosso coração. Nós caminhamos dia a dia pela rua e nós achamos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. Mas quando a palavra ela passa a ser revelada ao nosso coração, aí nós vamos entendendo que por mais que o inimigo quer nos taxar por mentiroso, por ladrão, por falso, o olhar de Deus para nós não é esse. O olhar de Deus para nós é semente bendita. Todas as nações da terra serão abençoadas por você. Todas as famílias serão benditas através da sua vida. Aqui a bênção patriarcal. E eis que o Senhor estava em cima dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A igreja é o lugar onde você descobre quem você é. A igreja é o lugar onde a palavra de Deus ela é revelada para que você possa entender por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que morrer? E todos os meses nós fazemos isto em memória de Jesus. Partimos o pão, tomamos o vinho em memória de Jesus. A palavra de Jesus diz: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque nós devemos fazer isso todas as vezes em memória? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe
a nossa identidade. Ele restaurou a nossa identidade. A morte de Jesus na cruz restaurou a identidade do homem. O homem não é para viver afastado de Deus. O homem não é para ser rejeitado por Deus. O homem não é alguém quem não tem valor algum, a quem possa aceitar tudo aquilo que ministra aos nossos ouvidos. Você não é nada, você não é ninguém, você não vai conquistar, você não vai possuir. Não. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Diz, pela lei ninguém será justificado. Se nós pegarmos as leis de Moisés, nós não seremos justificados, porque somos pecadores. Por mais que se tentasse seguir a lei, caía em erro, caía em pecado. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Quem quer agradar a Deus? A única maneira de agradar a Deus é a fé. Diga, o justo viverá da fé. Você pode querer ser santo, você pode querer ser a melhor pessoa, sempre você vai cair em erros, porque a lei nos leva ao pecado. Só existe o pecado porque existe a lei. Quando é que nós pecamos? Quando nós infringimos uma lei. Se numa estrada não existisse uma placa para você andar a 90 km por hora e você andasse a 120, você não estaria infringindo a lei. Mas no momento que se coloca uma placa que naquela estrada não pode ultrapassar 90 km por hora e você passa ali a 110, você infringiu uma lei. E a multa vai chegar na tua casa. Como eles descobrem o nosso endereço hoje, né? Quando é para devolver, eles não encontram, não sabem. Mas para multar, eles sabem. Ora, a lei não é da fé. Se você quiser ser santo, você vai lutar, mas pela fé você vence todos os empecilhos, todos os embaraços. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Entendeu por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Deuteronômio capítulo 28, ali está a lei que diz: se você fizer isso, acontecerá isso. Se você não me ouvir, acontecerá isso e isso. E ali viria as maldições. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, por que ele se deixou ser levado ao madeiro? Porque as bênçãos de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga então, Cristo morreu na cruz do Calvário para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. As bênçãos de Abraão são: eu serei contigo, eu te guardarei, eu vou te prosperar, farei de ti uma grande nação, onde você entrar, eu te darei por herança. Então Cristo veio resgatar isso ao homem. Isso tinha sido roubado do homem pelo pecado, e Cristo veio resgatar, dizendo que nos daria tudo isso. As bênçãos de Abraão estaria sobre nós. E esse foi o encontro de Jacó, um homem pecador, um homem mentiroso, um homem que roubou o seu irmão. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele diz: olha, eu vou restituir a bênção de Abraão sobre você. O que eu prometi ao seu avô, ao seu pai, eu sou fiel para cumprir. Deus quer o melhor para você. Deus não se alegra com a sua tristeza, com a sua angústia. Deus não se alegra com aquilo que vem tirando a sua paz. Deus quer restaurar tudo isso. Não abra mão de não ter a presença de Deus.
Eu comecei essa mensagem dizendo que 4 paredes não é o lugar onde Deus está. Deus habita no seu coração. Às vezes nós temos até crescimento, e as pessoas hoje elas traçam uma medida se a pessoa está sendo abençoada ou não pelo que ela possui. Ela tem um carro, então ela está bem. Ela tem isso, então está bem. Não. Veja bem o que aconteceu com o povo saindo lá do Egito. Êxodo capítulo 33. Deus começa a travar uma conversa com Moisés. Deus tinha levantado Moisés para tirar o povo da escravidão. Mas chega determinado momento que Deus chega para Abraão e diz: e disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão. Veja aqui, Deus conversando com Moisés, mas estabelecendo que tinha uma aliança com Abraão. Olha, tudo que eu prometi a Abraão, eu vou entregar a vocês. Eu jurei, eu fiz esse povo sair do Egito, eu tirei esse povo sair do Egito, porque eu tenho uma aliança com Abraão. Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti. Aqui Deus está fazendo uma proposta a Moisés, dizendo: olha Moisés, eu não vou estar mais com vocês, mas eu vou mandar um anjo junto de vocês. E saibam uma coisa: os seus inimigos, os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, eu vou tirar ele do vosso caminho, mas eu não vou mais com vocês. Então o que traz essa palavra? Há muitas pessoas que até vencem, os seus inimigos até são lançados por terra, até prosperam, mas Deus não está com eles. Diga: terrível coisa é não estar com Deus. Moisés disse: não, de maneira nenhuma. Melhor seria o Senhor nos matar lá no Egito, ou o Senhor me mata aqui agora. Eu não darei um passo sem a tua presença. Não queira prosperidade sem a presença de Deus. Ainda que você venha vencer, ainda que você venha até conquistar os seus inimigos, mas não dê um passo sem a presença de Deus. Se a tua presença não for conosco, eu não irei. Pode até derrotar os inimigos, pode até ter prosperidade, pode ter o que quiser. Às vezes nós medimos pelo que as pessoas têm. Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa proteção. Ainda que eu não tivesse nada, qual foi a palavra de Jó? Quando tudo tinha sido tirado de Jó: eu vim nu, Deus me deu tudo. Se Deus resolveu tirar, não tem problema, eu vou a Ele nu, mas eu não abro mão de estar junto dEle. É isso que a igreja não pode abrir mão. Não se firme em prosperidade sem Deus. Prosperidade com Deus é uma maravilha. Não dê um passo sem Deus estar presente. Quando Jacó, ele viu que aquele lugar não era outro lugar senão a casa de Deus, ele colocou um memorial ali. Hoje Deus quer colocar juntamente com você um memorial, dizendo: eu sou a casa de Deus. Eu não estou firme em nenhuma religiosidade, eu não estou preso a nenhuma religião, eu estou com Deus. Deus é minha fortaleza, Deus é quem está me guardando. Versículo 17 de Gênesis 28 diz: e temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A palavra terrível, ela não tem nada a ver com coisa absurda, né? Quão terrível é esse lugar! Tem que falar, que lugar de reverência, que lugar de inspiração, que lugar de espanto, que lugar maravilhoso. É isso que está falando a palavra de Deus aqui. Que terrível é esse lugar, que lugar de reverência é este. Diga: o meu corpo é um lugar de reverência a Deus. Nenhum espírito contrário, nenhum pensamento contrário
pode estar nesse lugar. O meu corpo é um lugar de reverência a Deus. O seu corpo é um lugar de reverência? Fala, o meu corpo é um lugar de reverência a Deus. É um lugar de inspiração. É um lugar de espanto. E é um lugar de maravilhas. Deus é tremendo. Deus, Ele não quer ver o seu potencial. Algumas pessoas podem olhar e falar: ah, mas Jacó devia ter um potencial. E Deus olhou para Jacó e viu nele um potencial. Não, irmãos. Jacó era um medroso. Vivia na barra da saia da mãe. Enganou o pai. Enganou o irmão. Que potencial que ele tinha? Ah, Deus viu um grande potencial. Deus não quer olhar potencial, potencialidade. Deus quer ver produtividade. Quais são os seus frutos? É isso que Deus vai olhar. Se uma árvore não der bons frutos, o Senhor virá e vai cortar. Sabe por que nós não crescemos? Nós não rompemos? Porque nós olhamos para nós mesmos e falamos: eu não tenho potencial para isso. Mas Deus não está olhando se você tem potencial. Alguém pior do que Jacó? Havia alguém? Há alguém aqui pior do que Jacó? Não levanta a mão não, né? Pode até ter, né? Nós somos iguais a Jacó. Nós não somos diferentes. Porque aqui está retratando o homem. O homem que fugiu da casa do seu pai. O homem que enganou o seu irmão. É isso que está retratando essa passagem. Eu sempre digo que a Bíblia é um livro de princípios. Então, nós não somos diferentes de um Jacó. Mas nós achamos que nós precisamos criar um potencial. E a casa de Deus, ela não precisa de potencial. Ela não precisa de um grupo de louvor bonito. Não precisa de um grande pregador. Não precisa de um povo. Não. Ela precisa de uma promessa. E a promessa de Abraão está na sua vida. E farei de ti uma semente bendita, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Diga: eu sou uma semente. Eu sou uma semente. Quando você entende que você é uma semente, e que Deus vai começar a trabalhar a sua semente, as famílias serão abençoadas por sua causa. Quando Jesus fala de semente, Ele fala do grão de mostarda. Ele diz: a menor das sementes, mas ela vence. Se plantar o grão de mostarda debaixo numa terra e colocar concreto em cima, ele vai romper o concreto. Assim tem que ser você. Não importa o entulho que jogaram sobre você. Você é a semente bendita do Senhor. Você vai romper. Você vai germinar. E Deus não está procurando potencial. Deus está procurando aqueles que são produtivos. Aqueles que poderão mudar, aqueles que poderão fazer crescer a obra de Deus. João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Diga: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Quantos vieram a esse lugar para ser discípulo de Jesus? Amém.